Está começando mais um Leiga, Partilha, eu sou a Luciana. eu sou a Letícia. e eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para que possamos refletir sobre as leituras da Bíblia de uma maneira bem mais informal e descontraída, mas sempre guardando com muito respeito. E hoje nós teremos o capítulo 15 de João. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também a interagir nas nossas postagens nas redes sociais. É isso aí, então, já aclamando o Espírito Santo, vamos agora para a leitura e a Lu irá transmiti-la para nós. Então a leitura é João capítulo 15, dos versículos de 26 a 27, e capítulo 16, dos versículos 12 a 15. Disse Jesus a seus discípulos: Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Bom, então, nós vamos passar agora para aquele momento que nos coloca nesse contexto, principalmente nessa cena. Então, bora lá, Led. Sim. Bom, nesse ponto da narrativa, Jesus ele está se preparando para deixar os seus discípulos, né? E ele sabe que sua crucificação está próxima e ele entende que seus seguidores vão enfrentar desafios significativos após sua partida. E trazendo para os dias de hoje, né, é a semana de Pentecostes. Então, vem aí o Espírito Santo. E não vou mais falar, senão eu acabo falando da minha reflexão. Então, é isso aí. Bom, então vamos abrir a reflexão. É bem isso, né? O que falar do Espírito Santo é algo que assim que é bem complexo e ao mesmo tempo muito simples, né? O Espírito Santo é a promessa de Deus, né? E o cumprimento, na verdade, do selar, né? Da Trindade mesmo, né? Então, Jesus volta ao Pai para que se cumpra e para que realmente seja selado, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, selado a Trindade, né? Então, mesmo que Jesus tenha passado aí um tempo, era também preciso que ele voltasse para os céus até a sua próxima vinda, né? E eu acho muito bonito o Espírito da Verdade, ele virá e conduzirá. Então, aqui a gente também tem uma relação de continuidade, né? A relação de quê? Aquilo que às vezes a gente eu gosto muito, na verdade, dessa frase, que aquilo que for de Deus vai permanecer, né? Por quê? Porque é guiado pelo Espírito Santo, unido à vontade de Deus, que eles são um só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como a gente sabe que a igreja a qual a gente comunga, né? Ou que a gente busca, que é da vontade de Deus, porque ela já passou por vários e vários anos e a gente tem aí ela viva, né? Lógico, enfrenta vários combates, né? Mas ela está aqui sendo conduzida pelo Espírito da Verdade, e o qual, né, faz com que esteja viva até hoje, nesses dias de hoje. Então, para mim, esse evangelho é muito forte, muito especial, porque o que sem a presença de Jesus, o que nos garante a fé, né? O que nos garante sentir a presença de Deus? Nos garante, ao clamar do Espírito Santo, né? Ter e ser movido por ele, né? Ser conduzido por ele. E muitas vezes, se a gente se abre, né? A gente consegue até mesmo sentir, né? Sentir essa presença, sentir esse renovar, esse reavivar, até mesmo da nossa fé. E passo então, Lu? Muito obrigada, Mari. Então, nesse evangelho, Jesus está explicando aos discípulos sobre o Espírito Santo, né?
E a gente consegue entender um pouco mais aí da raiz da Santíssima Trindade, como a Mari estava falando. Eu já falei em algum episódio anterior, mas acho que faz muito tempo, eu não vou lembrar qual é, e nem quem me falou isso, né? Mas que eu gostava da imagem da Santíssima Trindade como sendo de 3 velas que estão com as cabeças juntas. Então são 3 velas separadas, mas compartilhando a mesma chama. Né? Então, assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles compartilham da mesma essência, mas cada um tem aí sua função, digamos assim, né? O Espírito Santo, eu vejo como um canal por meio do qual a essência do Deus Pai e Jesus, que é Filho, né, eles podem agir em nós. Né? Aí eu fui atrás de tentar descobrir quem seria, ou qual seria a origem da oração tão bonita que é do Vinde Espírito Santo, né? Que inclusive nós, né, aqui no Leiga, a gente sempre faz antes de começar a gravação, né? Hoje foi conduzida pela Alex muito belamente. E na minha pesquisa ali, aparentemente não tem uma origem específica, não tem um autor específico, né? Deu ali que, pelo que me constou, né, que veio de diversas invocações antigas da tradição cristã, mas baseadas no Novo Testamento mesmo. Por exemplo, particularmente no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, de versículos de 1 a 4, onde tem, né, a descrição do momento em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes. Então, ao longo da história, aí, diversos autores e líderes religiosos contribuíram para a formação da oração como ela é conhecida hoje, mas não tem uma única pessoa que é a criadora da oração em si, né? E aqui, eu gostaria de destacar um trecho da oração e como que ela conversa com a leitura do evangelho que a gente fez hoje. O trecho da oração seria o seguinte: fazei com que apreciemos retamente todas as coisas. No evangelho, Jesus ele fala bastante, deixa bastante claro o quanto a gente só pode compreender algumas coisas se for pelo meio do Espírito Santo, né? E parece tudo muito, muito abstrato, assim, né? O Espírito vai ajudar e tal. Mas eu acredito que a maioria de nós, as colegas, os ouvintes que estão aí com a gente, talvez já tenham experimentado, pelo menos uma vez na vida, de estar numa situação de dificuldade, seja porque precisa tomar uma decisão, ou ter uma conversa difícil, né? E a gente parece meio perdido e ora, né? Faz uma oração para o Espírito Santo e depois pede ajuda, né? Pede a clareza das coisas e depois de orar, né? A questão realmente se torna mais clara, a resposta daquilo que a gente precisava fazer, ela vai surgindo no nosso coração, seja assim, nas horas seguintes, depois da oração, mas até dias depois, né? Cada um tem uma experiência, dependendo do momento, da situação, mas aquilo vai brotando e dando a confiança de que a gente precisa, né? Para entender que está fazendo realmente a coisa certa. E eu acredito que como diz o Evangelho, o Espírito da Verdade, fazendo com que apreciemos retamente todas as coisas. E com isso eu passo a palavra para a colega Lex. Sim, obrigada, meninas. Eu fico sempre assim, surpresa de uma boa forma como, de fato, o Espírito Santo nos conduz nos episódios, principalmente de uma maneira até amarrada, sem a gente combinar, sem nada, né? E a minha reflexão vem bem nesse sentido que a Lu falou no final, que para mim a frase que marca assim é que Jesus não deixa, né, os seus seguidores desamparados. E essa reflexão veio de uma maneira bastante particular para mim, porque eu e meu marido, meus familiares estamos vivendo uma situação de transição e a leitura veio assim como um bálsamo. Não é uma transição ruim, é uma transição boa. Mas toda mudança que a gente vai fazer na nossa vida vem com vários pontos de interrogação, né? Será que vai dar certo? Será que eu tomei a decisão certa? Eu acho que esses medos e inseguranças fazem parte. E eu acho que, assim como na leitura, primeiro, se a gente tem certeza que Deus nos deu um dom, se a gente tem um bom líder para nos guiar, essas dúvidas vão se dissipando ao longo do tempo. E também, como na leitura, né, Jesus fala que é importante a gente dar tempo, ter paciência e dar tempo para as coisas, né? Como ele sabia, ele não falou tudo de uma vez, porque sabia que os discípulos não entenderiam tudo exatamente naquele momento, mas conforme as coisas fossem acontecendo ao longo do tempo, isso ficaria mais claro. Então, eu também acho que é importante a gente ter essa paciência, né, para receber as coisas conforme o tempo de Deus e, como a Lu falou naquela, né, na oração, e principalmente pedir, né, para o Espírito Santo, para ele nos capacitar, para que ele, né, e nos guiar nessa missão que
que Deus nos deu. E é isso. E foi até meio espinhozinho na carne, né? Não sei como será, mas acho que já dá para chamar. Com isso eu chamo a minha colega Mari para partir para o espinho na carne. Espinho no meu corpo. Ora, que bonito, né? Que bonito o quanto Deus permanece, né, no nosso meio, o quanto ele é vivo na sua palavra e o quanto todas as vezes que eu sinto isso. Hoje eu levei um puxão de orelha assim do Frei, né? Eu venho sempre na estrada rezando o rosário, né? E aí ele perguntou de como que tava o estudo bíblico. E aí eu falei, poxa vida. Aí agora, né, nesse momento da gente estar partilhando a palavra, eu percebo o quanto eu perco, a gente perde, né, por estar mais próximo da palavra de Deus, né, que é como a Letícia falou, é esse bálsamo, né, para nós. E olha que a gente às vezes acha que consegue passar pelas coisas no peito, né? Bom, o meu espinho na carne, eu acredito que possivelmente é algo até bem até esperado, né? É essa questão. Tenho ainda muitas coisas a dizer, mas não sois capazes de as compreender agora, né? Quantas e quantas vezes a gente não é capaz de compreender, né? Mesmo Deus tendo muito a nos dizer, né? Deus tendo o desejo, né, de nos revelar, mas ao mesmo tempo, ele olha para nós com essa visão, como que eu posso dizer, até mesmo racional, conhecendo as nossas fraquezas e percebendo como um grande pai. Não está preparado ainda para compreender. E até mesmo que se ele falar, nós não seremos ainda capazes, né, de compreender. Porque muitas vezes o nosso coração está fixo em outra realidade ou em outras coisas, ou porque até mesmo a gente está ainda com os nossos sentidos fechados, né? E o quanto somente essa graça do Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo pode nos fazer compreender, né? Então, o que eu percebo com essa palavra, o que me leva a refletir, é que ainda nós não estamos pedindo essa compreensão, que é um dos dons do Espírito Santo, né? O suficiente para que possamos, assim, ouvir tudo que Deus tem para nos falar, né? Então, o espinho na minha carne hoje é o quanto a gente precisa estar mais próximo da palavra de Deus e o quanto a gente precisa mais e mais e mais vezes pedir os dons do Espírito Santo, para que a gente possa ter esse Deus se revelando por inteiro, né? Conseguindo se revelar, né? Porque não penso que esse não ser capazes seja por nossa fragilidade humana. Eu acho que é mais por uma ignorância e um fechamento do nosso entendimento, sabe? Que Deus coloca aqui. Então, que a gente possa também estar pedindo mais esse dom de entendimento, de compreensão, né? Porque quais são os dons do Espírito Santo? Será que a gente lembra também? Quais são os dons do Espírito Santo? 7 dons. Só Também lembro lá, do que eu sabedoria. pesquisei recente. Aí, pesquisou? Então vai lá, Lu. Ai, mas não vou falar de cabeça. Ai, caramba. Vai lá. Sabedoria, Sabedoria, isso. entendimento, Entendimento, ciência, ciência, temor de Deus, temor de Deus, fortaleza. Falta dois. fortaleza. Eu tô Ai, até que deixa quieta. pra um não. Eu falei, Eu ia deixa pra falar um não. paciência, mas ele falou Paciência ciência. tem, não tem? Não, não tem. Não lembro. Tem ciência, que Ai, eu ia falar assim, que Ciência. é o discernimento de línguas, mas aí é ciência, né? Faltou Fortaleza a gente já conselho. falou? Falou. Ah, então falou conselho e Conselho, piedade, né? Piedade. piedade. Isso, conselho e Então, piedade. sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então, o meu espinho na carne aí é para que a gente possa pedir mais e mais e mais esses dons do Espírito Santo e porque assim nós seremos conduzidos pelo Espírito da Verdade, então ele nos conduzirá em plena verdade. Então, só que para que isso aconteça, né, a gente precisa aí fazer a
a nossa partezinha. E que às vezes passa despercebido. Falo isso por mim, não tô falando por ninguém, falo por mim, né? Nós precisamos clamar todos os dias, assim como a gente faz nossos hábitos, né? Os nossos passos de higiene, sei lá, qualquer coisa nesse sentido na nossa rotina. E aí, Espírito Santo, bora? Vamos partilhar, vamos estar junto hoje. Me dê o seu entendimento, me dê sua capacidade, né, para que a gente possa estar aí cada vez mais próximo dessas coisas que o Senhor tem a nos dizer. Bom, Só fazendo um adendo, é bem isso que a Mari falou, que eu lembrei de uma coisa, que diz que você falou que a gente tem medo de pedir o entendimento, muitas vezes, né? sim. E geralmente eu faço uma meditação, não todos os dias, mas sempre tem um objetivo. E normalmente eu faço esse objetivo até que eu entenda que ele foi alcançado, vamos dizer assim. E aí veio na minha mente e eu fiquei com medo. E era exatamente isso. Era pedindo para Deus me revelar e me capacitar para minha missão. Mas eu fiquei com medo de pedir. Mas eu peço. Mas foi uma coisa assim, é forte, né? Uhum. E é isso, né? Então, eu penso, a Letes aí conseguiu, assim, em poucas palavras, traduzir o que eu estava tentando falar. Não, mas é É porque isso, você falou, né, eu falei, gente? exatamente é o espinho na carne mesmo. Uhum. Exatamente. É bem isso, porque o que acontece, né? Deus ali é aquela coisa que a gente sempre fala, né? Às vezes a gente tá ali com aquele pequeno presente, Deus querendo dar mais, mas a gente se paralisa, né? Paralisa ou se fecha, se prende nesse pequeno e Deus querendo mais. Então, eu acho que é hora de se lançar mesmo na presença de Deus. E eu gosto muito de uma frase, que viver na proximidade ou na intimidade com Deus é colocar o pé, né, dar o passo e confiar que Deus vai dar o chão, colocar ao chão. Bom, então vamos lá, passando agora para o momento bálsamo, né, que essa é a palavra hoje, um refrigério para nosso momento glória. Lu, vamos lá? Vamos, então. Essa parte, ela foi um pouco difícil pra mim, pra eu conseguir colocar em palavras, porque é mais sobre sensações, assim. Mas eu queria compartilhar mesmo assim, porque eu acho que, né, o Espírito Santo age de diversas maneiras no corpo, na mente da gente, então, né, essas sensações, de repente, também as pessoas se identificam, né? Eu também não quero roubar, já deixar claro que não quero roubar o momento boa nova, tá? Que ela sim, de qualquer forma, mas vai ter uma espécie de dica, mas não é dica, né? Porque eu acho que todo mundo conhece. Mas, como eu disse, todo mundo deve conhecer aquela música Eu Navegarei, né? Dando aí os créditos, o compositor é o pastor Asmavet Carneiro. E ela começa assim com, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. E no refrão ela diz que o Espírito é como fogo. E assim também na oração do Vinde, né? Tem aquele trecho, acendei neles o fogo do vosso amor. E também ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eles colocam, capítulo 3 não, desculpa. Atos dos Apóstolos 2, acho, no versículo 3, aquele que eu mencionei na reflexão. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, né? Bom, o navegar no oceano lembra pra gente o quê? Água, né? Navegar no oceano. Mas o Espírito Santo nos remete a fogo. Então é o momento Telecurso 2000, professor Pasquale, né? Na aula de português, o termo oxímoro é que define uma figura de linguagem que combina palavras com significados opostos ou até contraditórios, mas que são usados para criar um efeito poético. Também tive que eu lembrava que tinha uma figura de linguagem, mas não lembrava o nome também, gente. Então pesquisei também. Não tô me achando aqui não, porque realmente eu tive que pesquisar. Pois bem, né? Aí eu ouso dizer que no caso dessa música, Eu Navegarei, além do efeito poético, né, de navegar no oceano do espírito, o espírito ser como fogo, o compositor também foi muito feliz em traduzir um verdadeiro efeito espiritual, né? Porque a sensação que eu tenho quando eu sinto que o Espírito Santo ele tá agindo em mim, né, é como se eu estivesse boiando numa água, assim, deixando o corpo ser levado por ela, pela água, assim, boiando. E o rosto ele fica para fora, né, sentindo o ar. Mas os ouvidos estão dentro da água. E a gente acaba ouvindo mais os barulhos de dentro da gente, dessa forma, do que os barulhos externos, quando tá nessa posição de boiar, né? E com os ouvidos para dentro da água. E essa clareza de percepção interna me preenche com um fogo no coração, mas é um fogo que não dói, que não queima, é um fogo que ilumina, né? Não queima no sentido ruim, né? Mas que ilumina.
Então, meu glória é pro pastor que criou essa música. Muito obrigado, seu pastor, com essa canção Sim. maravilhosa. Também é um glória para Deus Pai, para Deus Filho, que também permite que a gente tenha experiências tão incríveis através do Espírito Santo. Então, foi um mixado aqui no glória. Gloríssimo. Glória. Arrasou. Vamos ter que pôr a Foi música. muito Com feliz. certeza. Nossa, com certeza. Não, vou pôr sim. Com certeza na edição vai estar. E é bem isso, né? A presença do Espírito Santo, quando a gente sente, assim, é algo que a gente tem vontade, não sei vocês, mas eu tenho vontade de desbravar o mundo daí, né? Uhum. É algo muito, muito bom mesmo. Bom, então, bora lá para o nosso momento dica, para o nosso momento criatividade. E olha que lembrando que o Espírito Santo faz nova todas as coisas, né? Então, ilumina. Bora lá, Lé. Boa nova? Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, a boa nova, apesar do termo boa acho que não ser tão adequado na minha boa nova, porque, né, seria melhor se não estivesse acontecendo tudo isso que a gente tá vendo lá no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, eu pensei em algo bem prático e simples, que é a ajuda que eu peço hoje, através da boa nova, é que você, ouvinte, assim que finalizar o episódio, reze a oração do Espírito Santo para os nossos irmãos gaúchos, né? Que eu sei que muita gente já doou em forma de dinheiro, com produto, oração, mas né, ainda precisa de ajuda, e eu acho que oração não custa nada. Então, é esse pedido que eu faço para você hoje. Não deixe de rezar enquanto eles precisarem. Arrasou. Boa, gente. Bora rezar, bora fazer, né, o que é dentro do nosso alcance e assim, pedir ao Espírito Santo para que faça nova todas as coisas. Esse povo tá precisando, eles mais do que Exatamente ninguém, isso, fazer nova né? todas as coisas. Exatamente. Eles precisam dessa presença do Espírito que enche de esperança e impulsiona, né? É bem isso. E eu creio, né, que Deus já está fazendo, né? Já está agindo poderosamente, né? Com Bom, certeza. amém. Bom, estamos chegando ao fim de mais um Leiga Partilha. E Ah, esperamos mesmo. Ah lá, o A. Ah! ah, Nós esperamos mesmo que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram nos mandar seus comentários, sugestões, dicas, até de temas, né? Às vezes tem aí algo que seja legal aí a gente conversar, ou dentro, né? A gente às vezes pode aproveitar para colocar dentro de um contexto bíblico. Bora lá, gente. Então, e especialmente suas partilhas da palavra, nós temos os nossos canais de contato que a Lu vai falar para nós. gente, a gente tá lá então, tanto no Facebook como Leiga Partilha, e no Instagram, @Leiga Partilha, né? A gente tá sempre lá aberto, como a Mari falou. Pode mandar no direct lá, sugestões do que quiser, mandar seus comentários. E também nós temos uma lista de transmissão do episódio, né? Então, se você quiser participar, realmente não é grupo, é uma lista de transmissão. Quando a gente lança o episódio, a gente lança nessa lista de transmissão e você recebe no seu WhatsApp, né, o link direto já do episódio do dia. Então, se você quiser entrar em contato com algum de nós e mandar seu telefone para a gente incluir nessa lista de transmissão, por favor, fique à vontade. E a Lê fala pra gente só aonde a gente pode encontrar esse podcast tão show de bola. Esse que você já está ouvindo é naqueles que são mais familiares para todos nós, né? O YouTube, Spotify, o Instagram pelo Reels, e é isso aí. Na verdade, a gente já tem um grande pedido de oração, né, que é o Rio Grande do Sul aí, que é uma intenção, assim, onde eu queria convocar todos os colegas aí que nos escutam a estar fazendo essa, né, além dessa dica do Boa Nova, né, a gente está intensificando as nossas orações por eles. E também hoje, assim, agora há pouquinho, gente, por agora, passou por mim ali um frentista, um rapaz, ele chama Ian, e ele, né, achou que eu era médica, né? Acho que por causa do jaleco. E aí ele estava me pedindo dicas, né? Perguntando sobre dicas. Ele já tem família, ele era de Salvador, veio para cá. Rapaz muito novo, bem novo. E já tem família, tem criança já. E ele disse que tá muito difícil conseguir estudar, claro, né? Porque tem que trabalhar, tem que sobreviver, né? Numa cidade diferente e tudo mais.
Então eu queria convidar todos nós a rezar pelo menos uma Ave Maria para o Ian, né, ajudando ele aí, para que Deus possa abrir as portas e possa auxiliar nesse processo aí, que ele consiga, né, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Sim. E se alguém tiver mais algum? Hoje não tem. Bom, Se então a quiser. isso, a Mas gente pode falar. deixa aqui aberto, né, para quem quiser mandar o seu pedido de oração, todos aqueles que nos escutam, né, envia aí para nós o seu pedido de oração e nós estaremos aqui nos unindo à sua intenção. Bom, então vamos lá para a despedida? Em 3, 2, 1. Tchau. Tchau!